Olá meninos, tudo bem? Hoje, dia 18/8, vamos ver se conseguimos terminar a nossa últimas três questões da lista, né? Então olha só, ficou faltando a questão 8, a questão 9 e a questão 10 para a gente discutir. Então vamos começar aqui pela questão 8. Coloquei ela aqui. Ó, uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 e 14 no quintal de sua casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispõe as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então ele já dá algumas dicas. Ó. O terreno é 11,5 por 14, porém as mudas têm que ser uma em cada cova e elas têm que ficar 3 metros de distância uma cova da outra e também 3 metros das laterais do terreno. Então, com isso, a gente já consegue imaginar uma situação aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui uma figura. Então, a gente já consegue visualizar o seguinte. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. Então, a gente já consegue visualizar a seguinte situação. Vamos lá, retângulo. Aí. Olha só. O meu terreno, ele tem 11,5 por 14, então a largura é um pouquinho menor do que o comprimento, né? Só que esse é o terreno. Vou fazer ele um pouquinho maior aqui. Só que na hora de plantar, as minhas mudas têm que ficar 3 metros de distância do terreno. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um outro retângulo para ser o local onde vai plantar. E esse novo retângulo aqui, ó, ele tem que estar 3 metros de distância dessa lateral e 3 metros de distância dessa lateral. Então, logo, esse novo retângulo meu aqui, ele não pode ser mais de 11,5 por 14,5, porque ele está 3 metros reduzido aqui para cá e para cá. Então, dos 14 que tinha, menos 6, isso aqui vai dar 8. Então, a maior largura dele aqui agora, o comprimento dele aqui é 8. Então, vamos inserir aqui uma caixinha de texto. Então, eu sei que aqui agora ele vale 8. Agora deixa eu tirar a forma da minha caixa. Pronto. Antes valia 14. Antes que valia 14. Opa. Esse negócio de copiar e colar essa caixa de texto. Aí. Antes a medida era 14. Agora só vale 8. Por quê? Porque o local onde eu vou plantar, ele tem que ficar 3 metros distante das laterais aqui do terreno. Então 3 para cá e 3 para cá é 14 menos 6, sobrou 8. Agora de largura eu tinha 11,5. Só que eu tenho que deixar 3 para cá e 3 para cá. Então 11,5 menos 6 vai sobrar 5,5, né? Então eu tenho que antes o meu lote tinha 11,5, 11,5 e agora ele vai ter que ter somente 11,5 menos 6 vai dar 5,5, né? Então, essa é a área que eu tenho para plantio. Então, isso aqui já melhorou muito o meu exercício, porque eu já tirei o lote fora e agora eu tenho que preocupar em plantar somente aqui. Aí a regra é o seguinte, ó. Cada cova que eu fizer, ela tem que ficar 3 metros da próxima cova. Aí o pergunto é qual é o número máximo de mudas que eu consigo plantar. Então, vamos pensar o seguinte. Olha só, eu vou vir aqui primeiro e vou colocar as minhas sementes nessa linha aqui de maior largura, porque olha o que ele disse aqui, ó. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispõe as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Então, alinhadas paralela ao lado de maior extensão. Então, ela vai começar a colocar por aqui. Então, vamos começar a inserir aqui, ó. Supor que cada bolinha dessa é uma cova. Então, eu coloco uma bolinha dessa aqui
uma cova dessa aqui. 3 metros depois eu coloco outra cova. Se eu consigo copiar e colar. 3 metros depois eu coloco outra. Então, 0, 3, mais outra, 6, né? E aí vai sobrar 2 metros. Não tem como colocar outra cova dessa aqui. Deixa eu tirar esse 8 que está aqui embaixo. Aí. Não tem como eu colocar outra cova dessa aí daqui. Por quê? Porque se eu passar mais uma aqui, vai passar mais 1 metro aqui e fica mais perto do terreno. Não pode, né? Segundo o exercício, eu tenho que ficar sempre 3 metros de distância um da outra. Então, eu consigo colocar só 3 aqui. Tá. Agora, eu vou vir aqui de cá e vou colocar 3 também. Então, você vem aqui, ó, e coloca mais 3 de cá, do outro lado. Que ainda continua mais de 3 metros um da outra, ó, porque daqui para cá tem 5,5, né? Então, colocar uma ali, colocar uma aqui a 3 metros depois, e depois a outra mais 3 metros. Pronto. Aí agora, eu já tenho 6 covas. Aonde eu posso colocar mais covas? Se eu colocar exatamente nesse meio aqui, não vai poder. Por que que não vai poder? Porque se eu colocar exatamente nesse meio aqui, esse meio aqui vai dar o quê? Vai dar 2,75 de distância de um para o outro. E eu preciso de 3 metros, né, de distância. Ó. Aqui eu tenho 0, que eu colocaria no 3. E o próximo teria que ser no 6, está no 5,5. Então não vai dar. Mas a geometria permite fazer isso aqui. Ó. Olha só a estratégia. Se eu pegar o ponto médio aqui, que é 2,75, e fazer uma linha aqui, eu dividi o terreno, então, na metade, em 2,75. E aí, se eu ligar, inserir, se eu ligar essa cova aqui a essa cova aqui, o que que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, e como essa medida aqui, ó, como essa medida aqui é o ponto médio, então eu sei que aqui é 2,75. Tá. Eu preciso saber qual é a distância daqui para cá, e essa distância daqui para cá é igualzinha daqui para cá. E como é que eu sei disso? Porque quando eu faço um ângulo de 90 graus, acabei de fazer um ângulo de 90 graus, passando pelo ponto médio de um triângulo retângulo, ele corta a hipotenusa exatamente no meio. Então essa medida de cá é igual a essa de cá. Eu só preciso garantir que daqui para cá tem mais de 3 metros. Se eu garantir isso, fica muito bom para mim. Por quê? Porque sabendo que daqui para cá tem mais de 3 metros, eu consigo garantir que eu posso colocar uma cova bem aqui, e daqui para cá tem mais de 3 metros de distância. Daqui para cá também tem mais de 3 metros. Logo daqui para lá também vai ter mais de 3 metros, porque aqui é o ponto médio, essa distância daqui para lá é a mesma daqui para cá. Tá. Como que eu posso saber disso, né? Então, vamos simplesmente verificar qual é essa distância daqui para cá. Como, professor? Tem um triângulo retângulo. Essa medida aqui, ó, é 5,5 e essa aqui é 3. Eu vou saber qual é a hipotenusa, lembrando que essa medida aqui é igual a essa de cá, metade. Então, se eu descobrir qual é a hipotenusa, eu vejo se a metade é maior que 3. Então, o cálculo que eu tenho que fazer para descobrir isso é o seguinte, ó. Se eu consigo digitar aqui embaixo. Então, o cálculo que tem que fazer é o seguinte, ó. Hipotenusa, que eu vou chamar de x ao quadrado, ela é igual a esse cateto 5,5 ao quadrado, mais o outro cateto, que é 3 elevado ao quadrado. Então, o meu x vai ser igual a raiz de quem? De 5,5 ao quadrado, que é 5,5 vezes 5,5, vamos pegar uma calculadora aqui. 5,5 elevado ao quadrado, mais 9, né, que é 3 ao quadrado. Isso aqui deu 39,25, então eu quero a raiz de 39,25. Se essa raiz der maior que 6, está resolvido o meu problema. Então, raiz de 39,25. E eu sei, ó, tô lá na prova, eu não vou saber calcular a raiz de 39. Mas pensa bem, eu quero que dê maior que 6. A raiz de 36 já é 6, então 39 é maior que 6. Então eu sei que isso aqui dá 6, alguma coisa.
que eu nem precisaria saber quanto que é essa alguma coisa, só preciso saber que é maior que 6. Então, se é maior que 6, quer dizer que essa distância daqui até aqui é maior que 3, porque ela é metade desse 6 alguma coisa, que para ser mais preciso, seria 39,25, então seria raiz desse valor. Cadê a raiz quadrada aqui na calculadora? Estou nem achando o símbolo da raiz quadrada aqui, mas enfim. Não preciso calcular a raiz quadrada também, porque eu já sei que dá maior que 6. Então, eu sei que essa distância aqui para cá é maior que 3, então eu posso colocar bem aqui mais uma semente bem aqui, mais uma cova bem aqui. Ctrl C, Ctrl V, posso colocar uma cova bem aqui, sem nenhum problema. E a garantia de que a distância daqui para lá também é maior que 3 é a mesma coisa. Se eu ligasse meu triângulo retângulo de lá para cá, seria o mesmo triângulo retângulo, 5,5 por 3, então a distância seria a mesma. Então esse ponto que garante. Agora, como é que eu garanto que daqui para cá também tem maior que 3? Se eu fizer o triângulo retângulo ligando, quer ver? Vou só desenhar ele aqui, só para vocês verem que é a mesma ideia. Se eu fizesse o triângulo retângulo ligando essa cova nessa aqui, ó, porque eu sei que elas estão alinhadas, é 3 metros, 3 metros. E depois, se eu ligasse daqui para lá, ó, eu teria o mesmo triângulo retângulo, 5,5 por 3. Então, esse tamanho aqui é maior que 3 do mesmo jeito. Então, eu garanto que esse ponto aqui, eu posso colocar a semente que ela está a mais de 3 metros distante de cada um. E seguindo o mesmo padrão, eu vou agora colocar a semente, vou ligar novamente aqui essa cova até essa cova. Então eu tenho 5,5 e 3 de largura, tem o mesmo triângulo retângulo. Então essa distância aqui é maior que 3, então eu posso colocar ali no meio também. Então vamos lá e colocar outra. Ctrl C, Ctrl V. Posso colocar aqui novamente. Outra covinha bem aqui. Outra cova bem aqui. E a outra cova, ó, eu ainda tenho espaço aqui. Será que se eu colocasse 3 metros para frente resolveria? Resolve pelo menos a parte do meio, né? Agora, como é que eu garanto que a distância ainda vai continuar aqui? A distância ainda vai continuar satisfazendo a situação ali para essa cova e para essa cova. Bem, é só eu descobrir qual que é essa distância aqui, ó. Se eu descobrir da linha 0 até onde está essa cova, eu sei qual a distância dela para cá e dela para cá. Se eu ter certeza que essa distância dessa distância aqui, se eu souber qual o tamanho dela aqui, eu sei a partir da onde eu comecei, e eu sei que esse ponto aqui está a 3 metros de distância depois da primeira cova. E aí, eu posso colocar outra a 3 metros de distância que eu vou garantir que continue espaçado igualmente. Então, tá, como que eu vou saber disso? Quando eu fiz um triângulo aqui e fiz essa divisão aqui no meio, eu cortei o triângulo retângulo por uma reta no meio. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de base média. E essa base média aqui, desse triângulo, também que vem da geometria plana, isso aqui é chamado base média, a geometria plana fala que ela é exatamente metade da base do triângulo maior. Então, olha só, se você olhar o triângulo retângulo maior, essa medida daqui para cá, ela é uma base média, porque ela é uma base que está cortando o triângulo no meio. Então, o tamanho dela é exatamente metade dessa base. Essa base, a distância entre uma cova e outra é 3 metros. Então, essa aqui é 1,5. Então, eu tenho 1,5 para cá, coloquei uma cova. Então, pela mesma ideia que se eu olhar esse triângulo maior, e aqui é base média, que também é 1,5. Então, depois eu coloquei mais 1,5 aqui e mais 1,5 para cá, outra cova. Então, quer dizer que uma cova da outra está a 3 metros de distância. Está garantida a distância aqui. Então, se eu colocar a outra a 3 metros de distância, também resolve o problema. Aí a pergunta mas a largura, que é 8, ainda vai dar? Vamos verificar. 1,5 até aqui. Aí depois eu tenho 3 até aqui, então já deu 4,5. Com mais 3 até aqui, já deu 7,5. Como o tamanho aqui é 8, então essa cova ainda vai parar meio metro aqui antes de chegar no final. E aí eu garanto que todas as covas estão espaçadas pelo menos de 3 metros. Então, isso está garantido. E quantas covas eu consegui fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 covas. Então, a resposta aqui seria letra C, né? Letra C. 9 covas foram possíveis de fazer.
Agora, a próxima questão. Então, essa aqui resolvida. A próxima questão aqui é o seguinte. Uma criança, ela deseja... Deixa eu recortar isso aqui e colocar de lá. Então, questão 9 aqui. Então, a criança deseja... Aqui. Deixa eu colocar ela bem no cantinho para sobrar espaço para a gente fazer os cálculos aqui. Isso aqui eu vou deixar para baixo, que eu deixei a figura desenhada para a gente resolver o último exercício. Tá. Então, o que a criança quer fazer? Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído exatamente com 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essa característica. Então, ela quer construir triângulo assim, tem que usar 17 palitos de fósforo de mesmo tamanho e pelo menos um dos lados tem que ter 6 palitos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual aqui. E os outros tem que fechar a figura. Então, a única coisa que eu preciso saber é qual é a característica, qual que é a relação entre os lados de um triângulo, para que exista um triângulo. A relação é o seguinte, ó. Se você tem um triângulo, de lados A, B e C, a regra é assim, ó. Um dos lados, o A, ele tem que ser sempre menor do que B mais C. Então, um dos lados tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. É o primeiro critério. E esse mesmo lado aleatório, ele tem que ser maior, tem que ser maior do que a diferença entre essas mesmas duas medidas. Então, para mim ter certeza que uma figura fecha um triângulo, o lado em questão que eu estou analisando tem que ser menor que os outros dois, e esse mesmo lado tem que ser maior do que a subtração, né? Eu vou colocar um módulo aqui, porque eu não sei qual é o maior, né? Se é o B ou é o C. Então, a gente fala módulo. Deixa eu ver a barrinha aqui. Aí. Então, e ela tem que ser maior do que a diferença entre os dois lados. Esse é o único critério. Então, tá bom. O que eu sei? Eu sei que eu tenho 17 palitos, mais um lado tem que usar 6. Então, sobra só quantos palitos? Sobra 11. Então, quer dizer que os outros dois lados, eles têm que somar 11. Então, quais são os valores que somam 11? Vamos lá? 11. 11 pode ser formado por 1 mais 10. 11 pode ser formado por 2 mais 9. 11 pode ser formado por 3 mais 7. Mais 7. Mais 7. 11 pode ser formado por 4 mais 6. 11 pode ser formado por 4 mais 6. Depois pode ser formado por 5 mais... 4 mais 6 não, está errado aqui. 3 mais 8. 4 mais 7. 5 mais 6. E aí, se eu continuar, o próximo seria 11 pode ser formado por 5 mais 6, aí depois vem por 4 mais 7. Só que 4 mais 7, ou 7 mais 4, é os mesmos lados, só muda a ordem. Então, isso aqui já está contado já. 5 mais 6, vou parar aqui, porque é onde não repetiu mais nada, daqui para frente vai repetir. Então, essas são as possibilidades que tenho. Olha só, eu sei que sobrou 11 palitos para fechar, e esses 11 palitos vai formar dois lados. Então, um lado de 1 e um de 10, outro de 2 de 9, 3 e 8, 4, 7, 5 e 6. O próximo, que seria 4, se eu continuasse aqui descendo, né, seria 4 e 7, já foi contabilizado aqui já. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né, 6 e próximo seria 6 e... Peraí, 11 seria 6 mais 5, que já foi contabilizado aqui em cima. Então, é aqui mesmo. Parei por aqui. Tá, então, eu sei que a regra do triângulo é que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, eu já sei que o lado que eu já tenho fixo é o de 6. 6 é menor do que 11 nos três casos. Então, está garantida a primeira coisa. Só que o outro critério é que esse mesmo lado tem que ser maior que a diferença. Então, se eu fizer aqui, ó, a diferença 10 menos 1, isso aqui vai dar 9. E 4
4 não é maior, 4 não, 6. 6 não é maior que 9, ó. 6 é menor que 9, então... Bom, um pouquinho aqui. 6 é menor que 9, ó, não vai desconfigurar tudo aqui. Então, 6 é menor que 9, então esse aqui não serve, vou pintar de vermelho. Por quê? Porque deu 9 e o lado que eu tenho, que é 6, tem que ser maior que 9, não deu. Então, esse outro aqui é 9 menos 2. Então, 9 menos 2, esse aqui vai me dar o valor 7. E 7 é maior que 6, tinha que ser menor, então esse aqui também não serve, está fora. Agora vamos ver esse aqui. Eu tenho 8 menos 3. 8 menos 3 é igual a 5. Opa, 5 é menor do que 6, que é o lado em questão. O lado A aqui para nós, ó, vou até anotar aqui, ó. O lado A, que é o lado já escolhido, é 6. O exercício diz que já tem um lado que é 6. Então, esse aqui serve, vou pintar de azul. Esse me serve. O próximo seria 4 mais 7. 4 mais 7 é 7 menos 4. Isso aqui vai me dar o valor 3. Opa, 3 é menor que 6, então serve também. E o último já é o triângulo que ela fez aqui, né? Que é o... Eu tenho o lado aqui 5 mais 6, então... 6 menos 5 vai ser igual a 1, e 1 é menor do que 6, então também serve. Então, quantos triângulos é possível fazer com um lado 6 já fixo? É possível fazer 3 triângulos. Então, o triângulo vai ter o lado 6, 3 e 8, depois 6, 4 e 7, depois 6, 6 e 5. Ambos vão gastar 17 palitinhos e vão formar 3 triângulos. Então, a resposta certa seria a letra A, porque eu consigo fazer 3 triângulos. E agora, para poder já finalizar, eu sei que passou o horário, mas estou gravando aqui, então eu vou finalizar essa aula para finalizar essa correção. Bem, a última questão para finalizar é o seguinte. Vou copiar aqui logo. Ok. Colar. Aqui, então essa é a última questão, a questão 10. E esse aqui é o desenho que eu tinha feito para poder explicar a questão 10 aqui para ganhar tempo. Então olha só, o dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar 2 postes de comprimento 6 e 4. Poste de comprimento 4 de 6 e ele quer pôr uma haste de sustentação ali. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD. Então está aqui os postes. E ele fala que CB e AD são uns cabos que ele coloca para poder esticar. AD e BC representam os cabos de aço que são esticados. Ele quer saber qual deve ser o valor do comprimento da haste EF, que altura deve ser ela. Bem, para me fazer ela aqui, eu tenho que usar proporção, mas para isso eu tenho que encontrar coisas semelhantes para poder usar a proporção dos lados. Então a estratégia foi o seguinte, ó. Esse lado aqui, que vai de A até C, eu dividi ele exatamente na altura desse poste aqui, que eu não sei qual é, que eu chamei de X. Então, se eu dividir aqui, ó, se eu passei uma linha paralela à linha de baixo, essa linha aqui de cima é paralela de baixo, na altura X. Então, ela cortou os dois triângulos, o ACE e o triângulo DBE, formando 2 triângulos de cada lado. Essa nova altura aqui, desse primeiro triângulo aqui, eu chamei de X, que é a altura da haste. E o resto da medida é 4 menos X, já que a altura era 4. De lá a mesma coisa, tem o tamanho X e tem a outra altura que é 6 menos X. Bem, se eu achar alguma semelhança entre os triângulos de cá e de lá, eu posso usar a regra de semelhança. Então, eu até pintei de azul os triângulos semelhantes, olha só. Como que eu vou garantir que eles são semelhantes? Primeiro, existem 3 critérios de semelhança, que eu vou até mostrar para vocês aqui, que estava aberto aqui na aula do primeiro ano. Aqui, ó. 3 critérios de semelhança, são esses aqui, ó. Ângulo, ângulo. Se os dois triângulos têm 2 ângulos congruentes, iguais, eles já são semelhantes por ângulo, ângulo. Se ele tem lado proporcional, ângulo congruente e lado proporcional, e esse ângulo tem que ser o ângulo entre os dois lados, também é um critério. E o terceiro é os 3 lados proporcionais. Então, qualquer um desses aí eu garanto que ele é semelhante.
Então, olhando aqui na minha figura, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, ó, o azul. Eu tenho esse ângulo aqui igual a esse aqui, que são ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulo já tem um ângulo igual, congruente. Beleza. O que mais? Como isso aqui é uma haste, o ponto A aqui é uma haste, ela está vertical no chão, e esse aqui também é uma haste, então eu tenho duas paralelas cortadas pela mesma transversal aqui, ó, porque essa linha que vai ligar esse triângulo azul aqui liga o outro também. Então, o AC é paralelo ao BD, e esse foi cortado por uma transversal. Então, o ângulo formado entre o AC e essa paralela é igual, esse ângulo formado aqui, é esse mesmo ângulo formado aqui embaixo, ó, porque é a mesma paralela cortada pela transversal. Então, esse ângulo é igual a esse. Então, se eu tenho dois ângulos iguais, eu garanto que o meu triângulo é semelhante. Outro ângulo mais fácil até é o ângulo aqui de 90 graus, ó, porque a haste é vertical. Eu desenhei uma reta paralela ao chão. Então, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, o azul é semelhante a esse azul. Com a mesma explicação, eu garanto que é semelhante ao amarelo com o amarelo. Porque, de novo, ó, 90 graus de cá e 90 graus de cá. Esse ângulo aqui é igual ao de cá. Então, os dois são semelhantes. Então, se os triângulos são semelhantes, eu posso montar a razão de semelhança entre os lados que são proporcionais. Então, vamos primeiro aqui fazendo essa relação de semelhança entre o triângulo azul com o triângulo azul. Aí, para facilitar, eu falei que a distância do A até o B é D. Eu falei que de A, essa linha aqui, que está cortando aqui dentro do triângulo ACE, eu chamei essa distância de Y, e logo então aqui, ó, é D menos Y. Então vamos lá, fazer a primeira proporção. Primeira proporção, deixa eu pegar aqui uma formulazinha para ficar mais fácil. Aqui. Primeira proporção é o quê? É comparar lado com o seu lado correspondente. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho que o meu lado 4 menos x, quero em cima da fração, 4 menos x, então essa medida está para, então 4 menos x está para o equivalente do lado de lá, que é x, então, porque esse lado é o equivalente desse lado aqui. Então, 4 menos x está para x, do mesmo jeito que, agora, vamos analisar essa medida aqui, ó. Do mesmo jeito que, então, 4 menos x está para x, do mesmo jeito que y, que é essa medida, está para d menos y. Então, primeira proporção, y está para d menos y. Pronto, montei a primeira proporção, não consegui resolver nada aqui, porque tem letra demais aqui. Mas paciência, vamos para a segunda proporção. Segunda proporção é entre o triângulo agora amarelo com amarelo. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou pegar aqui x, vou começar pelo menorzinho. X, que é essa medida, está para 6 menos x. 6 menos x. Do mesmo jeito que agora, essa medida aqui dele, y, está para aquela lá, d menos y. Então, perceba que quando eu montei a proporção, essa primeira proporção ficou igual a y, d menos y. E a segunda ficou igual a mesma coisa. Então, eu posso falar o seguinte, ó. Se 4 menos x sobre x está para y, d menos y, e x menos 6x está para a mesma coisa, então logo uma proporção é igual a outra. Então eu posso trocar, no lugar de y, d menos y, eu posso colocar x, 6 menos x. E aí eu tenho agora uma proporção e só tem a variável x que eu quero encontrar. O que eu preciso fazer é simplesmente a multiplicação cruzada aqui, né? Então vamos lá. Ó, 4 vezes 6 vai dar 24, menos, mais, né? Porque menos com menos vai dar mais. Ah, tá, estou fazendo errado. Vamos tudo por 4 primeiro. 4 vezes 6 vai dar 24, e 4 vezes menos x vai dar menos 4x. Depois, menos x vezes 6 vai dar menos 6x, e menos x vezes x vai dar mais x elevado ao quadrado. Agora, do outro lado da igualdade, x vezes x, x elevado ao quadrado. Pronto, ficou essa equação aqui. Agora,
essa equação, eu vou passar tudo para o mesmo lado da igualdade. Olha só, eu tenho 24 menos 4x e menos 4x vai dar menos 10x. 10x. E mais x ao quadrado. Ficou pequeno que tava. Deixa eu tirar isso aqui. Aí. Mais x ao quadrado. E menos x ao quadrado, que é o outro que acabou de chegar. Isso igual a zero, porque veio todo mundo para lá de cá. O que vai acontecer? Ó? Esse x ao quadrado com esse vai cancelar. Vai sobrar só 24 menos 10x igual a zero. Igual a zero. Eu vou passar agora o 10x para o lado de lá, vai ficar 24 igual a 10x. Agora, vou passar o valor do 10 dividindo, então fica 24 dividido para 10. Isso aqui é igual a 2,4 metros. É o tamanho da haste. Então, a resposta certa é a letra C. E aí, para a gente conferir o gabarito da última questão, letra C. Bateu 2,4. Então, com isso, a gente encerra a correção de todos os itens aqui da lista, né, desde a questão 1 até a questão 10, da lista 13 do Goiás Bem no Enem. E agora vocês passem a limpo e guarda para o portfólio, né, a correção aqui. Anota a correção todinha de cada questão, não é só o gabarito. Coloca o cálculo com a correção de cada um, conforme eu estou explicando nos vídeos. E manda a foto para mim da correção feita, para eu poder dar o visto da participação das 3 aulas. Abraço e até a próxima.